Em 1985, 40 anos atrás, uma detenção reuniu 5 jovens numa escola e acabou entrando para os anais da história do cinema, marcando gerações e sendo um dos filmes mais legais, mais relevantes e mais lembrados da história do cinema até hoje. Então é por isso que neste aniversário de 40 anos precisamos falar sobre o Clube dos Cinco. As credenciais do filme já dizem por si só, né? Ele é escrito, dirigido e produzido pelo mestre John Hughes, que tem vários outros filmes aí, e nesses 3 âmbitos que eu citei, principalmente na direção e no roteiro, como Curtindo a Vida Doidado, Gatinhas e Gatões, Mulher Nota 1000, vários daqueles clássicos da Sessão da Tarde, daqueles filmes dos anos 80 e 90 que a gente tanto ama. A gente tem aqui estrelando o Judd Nelson, Anthony Michael Hall, Molly Ringwald, Ellie Sheedy, Emílio Esteves, e é um dos filmes mais legais realmente da história. Porque Clube dos Cinco ele traz aquele humor, aquela coisa anos 80, aqueles arquétipos que a gente vinha muito de filmes colegiais, de filmes adolescentes e tudo mais. Ele tem essas interações, ele é muito emblemático nas suas músicas, na forma como ele pensa as cenas ali. O John Hughes cria aquelas cenas emblemáticas ali deles fugindo nos corredores, por exemplo, ou o momento super marcante que já fica ali pro final de Don't You Forget About Me, que é a música que quando você ouve você remete logo ao filme. E tem atuações ali que eu acho muito potentes, que vestem realmente a camisa e traz aquela essência, né? Porque eles têm ali todas as suas personalidades, os seus arquétipos, porque o filme tem muito essa pauta, né? Porque eles precisam ficar na detenção, escrever uma redação sobre eles mesmos, e no final isso é relatado ali, quem eles são, né? Então a gente entra dentro dessa ideia do arquétipo. Mas o tempo que a gente fica ali com eles na detenção, que é o tempo do filme, eles vão descobrindo coisas novas, eles vão se descobrindo, e isso acaba aparecendo também no final, o que é interessante, porque fala muito sobre insegurança. Cada um tem uma personalidade diferente, gostos diferentes, interesses diferentes, tudo diferente, mas eles todos ali estão passando por inseguranças, por aquele momento da adolescência que é sempre bem complicado, onde você está tentando se descobrir o seu lugar ao mundo e o que você quer para a sua vida, para o seu futuro, para a sua história. Isso é muito interessante, isso é muito bem casado, muito bem construído. É comentado ali, né? A própria Molly Ringwald já comentou também que acha muitas cenas machistas e tudo mais. Teve uma cena, inclusive, que ela fez ser retirada, né? Que era eles encontrando a professora de natação nadando pelada na piscina da escola e tudo mais, que ela achou bem sexista. Existe um pouco desse olhar machista, oitentista ali, né? Sobre o fato da personagem da Ellie Sheedy ali só ser realmente admirada, olhada quando ela se encaixa nos padrões, se maqueia, tira o cabelo da frente, porque até então, quando ela estava do jeito que ela queria, que era a forma que a personalidade dela se refletia, ela não era bonita. Ela precisa mudar para se encaixar num padrão, para poder ser considerada bonita. Então tem algumas coisas ali, algumas falas, né? A forma também que o personagem do Judd Nelson fica com a da Molly Ringwald, fica naquela situação ali, meio que assediando ela o tempo todo. Então a gente tem algumas questões que envelheceram um pouco mal, mas o filme ele continua com aquela essência, com a forma de captar aquela época, as auguras dessa fase da vida que mesmo hoje ainda existem e tudo mais, de uma forma brilhante, como só o John Hughes conseguia fazer. Porque ele realmente não era um mestre desse tipo de filme, dessa época dos anos 80, dos anos 90 também, à toa. Porque ele conseguia realmente captar o momento, captar todas essas mudanças da vida, todas essas inseguranças, essa sensibilidade, esse jeito ali. Eu acho que talvez se ele ainda estivesse aí, fizesse um filme como esse, ou como qualquer outro que ele já fez, ou tivesse uma nova ideia, mas com a essência, a sua marca registrada para fazer hoje, talvez ele repensasse algumas coisas, e na época se encaixava porque era uma coisa social comum.
Então, olhando por essa ótica, o filme reflete realmente bastante a época. Hoje a gente tem outras discussões, outros pensamentos, mas isso, para mim, pelo menos, não interfere em nada. Eu consigo olhar para esse filme e ainda realmente me fazer me emocionar, me mesclar muitos sentimentos. Claro que fazer aquela memória afetiva por ver muito e tudo mais, por também lembrar as épocas em que eu assisti, mas também por ver essas conexões e a forma como a simplicidade das coisas, né? Com muito menos tecnologia, que as pessoas precisavam realmente se conectar olho no olho, diferentemente do que é hoje. 5 pessoas ali numa sala durante um sábado inteiro, elas realmente teriam o poder de se conectar e realmente de fazer uma amizade. É até um contraponto com o tempo que a gente tem hoje. Se fosse hoje, essa detenção ali não teria essas escapatórias, essas brincadeiras, esses descobrimentos, essas discussões, essas conexões que eles fazem ali. Todo mundo ficaria no celular e realmente deixaria a hora passar e não olharia para o outro lado e talvez não conheceria a pessoa que estava ali perto. Eu acho que de alguma forma captou esse tempo nessa forma de a gente olhar e falar o quanto essas coisas fazem falta, essas conexões, essas sensibilidades, essa forma realmente de um mundo que vem se perdendo. Então eu acho que o John Hughes, além de ele ter captado tudo isso que eu já falei, ele conseguiu deixar a sua obra marcada para sempre com o retrato de uma época que fica ainda mais saudosista olhando para o mundo de hoje. Então o Clube dos Cinco, para mim, realmente é um dos filmes mais marcantes da filmografia dele, é um dos filmes mais marcantes da história do cinema, é um dos que eu mais gosto, apesar de ter uma coisa ali que hoje já não funcionaria tanto, mas ainda é um filme que consegue realmente absorver e contar uma história muito interessante, porque é uma ideia muito inusitada. Você passa ali em algumas horas, você coloca 5 personagens ali o tempo todo em tela. A gente tem um sexto, né, que é o professor ali, o vice-diretor que fica vigiando eles, mas ele é um coadjuvante. A gente tem os familiares ali aparecendo ao começo e ao fim, mas a gente tem basicamente 5 personagens ali o tempo todo em tela, sem absolutamente nada para fazer, porque a escola está fechada, é sábado, mas ele realmente consegue ali contar uma história de 1h40 ali mais ou menos, que realmente marcou e se tornou um filme emblemático. Então nesse aniversário de 40 anos jamais poderia deixar de comentá-lo aqui no canal. Esse é o vídeo, eu espero realmente que vocês tenham curtido, hein? Comente aí o que você acha de Clube dos 5. Não esqueça do seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. É só clicar no sininho. Até qualquer hora. Tchau.